Olá, eu sou Larissa Nobre e esse é o nosso canal Advogateando, os primeiros passos do advogado. E o meu desejo de bons alvarás e sentenças procedentes vão para os doutores Paulo Freire, lá do grupo Advogateando, e também para as doutoras também do grupo Advogateando, Ana Cláudia Nunes, da Bahia, doutora Liliane Milano, lá do Paraná, e doutora Miriam Andréa, lá do Rio Grande do Sul. Bem, se você também quer desejos de sentenças procedentes e bons alvarás, deixa aqui nos comentários. E os nossos grupos do Advogateando 1 e o 2 estão cheios, então segue a gente lá no Instagram, @advogateando, para quando surgirem vagas ou quando a gente criar um novo grupo, a gente vai anunciar lá, tá bom? Hoje nós vamos falar a respeito de como se comportar em uma audiência de instrução alimentícia. Vamos lá? Eu vou fazer o vídeo trazendo as possibilidades de como se comportar, né, quando você é um advogado, e você vai para essa instrução, quais são, o que é que a gente precisa fazer, o que é que a gente precisa falar, como é que a gente vai tratar o processo. Se sobrarem dúvidas, assiste também o vídeo de como se comportar em audiência de instrução que está aqui, ou que provas produzir, que também está aqui no nosso canal Advogateando. Bem, as audiências de instrução são aquelas audiências que a gente vai produzir provas. São aquelas audiências que a gente vai ter conhecimento do processo e embasamento jurídico para que a gente possa saber o que está fazendo e atuando ali naquele ato. A primeira coisa que eu vou dizer é, não tenha receio de abrir pela ordem. Excelência, pela ordem. A segunda coisa é, acalme o seu cliente. Não deixe que o seu cliente interfira nessa audiência de instrução. Porque essa audiência de instrução, embora a gente veja que é muito comum que haja aqueles, casos de família, que uma parte quer agredir a outra, ou que uma parte não se contenta com a outra, especialmente quando envolve o dinheiro, que é a pensão alimentícia, a gente não pode deixar que os ânimos estejam acirrados ao ponto de uma audiência ser necessariamente suspensa pelo juiz. Então, explique ao seu cliente que ali existe um papel de advogado e que que ali está para ser feita justiça, certo? Porque o juiz ele vai ser imparcial e vai julgar de acordo com as provas que estiverem dentro dos autos. Então, digamos que o colega esteja por qualquer uma das partes. Já fez juntada da sua procuração para ter acesso ao processo, se for da contestação, ou fez a sua inicial, se tiver pelo requerente, né? Então, vamos falar primeiro do autor, ok? O autor do processo, o requerente na justiça de pensão alimentícia, são os menores. E os menores são representados pelos seus guardadores, pelos seus tutores, pelos seus pais ou avós, ou enfim, mas em regras os menores são representados pelos pais. E aí, mais regra ainda e comumente falando, o que a gente vê na grande maioria, é que os menores são representados pela mãe e o pai é o que está para ofertar os alimentos, Isso é o que a gente trabalha com a maioria, não estou dizendo que não há exceções, obviamente há exceções, mas a maioria são as mães representando os seus filhos e os pais ofertando os alimentos. Então, se você está pela autora, pela parte autora, que esse vai ser o nosso exemplo, você está lá pela Maria. Maria tem 3 filhos. A primeira coisa que vai ser necessário, eu espero que o colega já tenha feito, são produzir as provas da possibilidade da outra parte, do pai, no caso, nosso exemplo, do João, ter condições de sustentar os filhos dentro da possibilidade que foi pedida, certo? E aí a gente sempre faz esses cálculos em cima da porcentagem do salário que a pessoa ganha. Lari, mas eu não sei qual é a porcentagem que o pai da criança ganha. Se a mãe não tiver esse conhecimento para te passar, é simples. Faz a porcentagem em cima do salário mínimo. Lari, mas ele vive ostentando na rede social. Eu posso juntar isso antes?
Pode. Na audiência em si, isso pode ser questionado, pode ser trazido, certo? Como prova. Mas lembre-se, não como prova nova. Tudo que vai ser juntado à audiência tem que ser juntado antes da audiência de instrução para que as partes, inclusive o Ministério Público, tenham conhecimento das provas que estão lá juntadas. Então, não aconselho que o colega junte nada lá na hora, né? Porque vai abrir um prazo novamente para que a outra parte fale. E isso serve tanto para o autor da ação, que é o requerente, quanto para o requerido. Ah, Lari, mas essas provas chegaram agora. Não tem como é que eu vou fazer se essas provas chegaram agora? Bem, se as provas chegaram agora, aí obviamente o colega vai juntar, né, as provas que chegaram, que teve acesso apenas agora, informando ao juiz isso. Aqui no Rio Grande do Norte nós não temos lado para sentar. Então, a gente escolhe o lado que a gente quer. E aí eu sempre pergunto, excelência, tem preferência de lado? Eu sempre pergunto, porque o juiz pode dizer, eu gosto quando a autora fica aqui e quando o requerido fica aqui por uma questão de costume, de dia a dia e tal. Mas não tem. E se tiver, aí é regido por uma portaria da sua cidade. Então, procura antes, se tiver com receio, não quiser perguntar, se é tímido, procura antes se tem local para sentar, certo? Em alguns estados, a mesa do juiz fica à frente, sim, mas as partes sentam numa mesa redonda. Então, aí é que realmente não tem lugar para sentar mesmo, ok? Mas aqui no estado, a gente senta no lugar que a gente quiser, mas eu sempre pergunto se tem preferência de lados. Mas por uma questão minha, para que o juiz se sinta mais à vontade na hora de saber quem é requerido, quem é requerente, tá bom? Então, essa é na justiça estadual. E aí, quando a gente entra na sala, que eu faço a pergunta, excelência, tem lugar para sentar? Aí, geralmente eles respondem, né? Não, pode ficar à vontade, doutora. Então, eu me sento e eu sempre me sento mais perto do juiz. Eu sempre sento mais perto da mesa, da bancada do juiz, certo? E peço para o meu cliente sentar ao lado. Por quê? Porque se eu precisar entregar alguma coisa, se eu precisar pegar alguma coisa, eu estou mais perto do juiz para poder aquela comunicação, tá bom? E aí, já tenho explicado à minha cliente quais são as chances do que é que vai acontecer lá dentro, né? Em resumo, o que é que pode acontecer lá dentro. Lembrando que as ações correm em segredo de justiça, então quanto menos pessoas estiverem participando dentro da sala, mais secreto vira o processo. Mas isso não impede de autorizar, com a ordem do juiz, que um estagiário ou que aos estudantes, né, que é muito comum, pelo menos aqui no Rio Grande do Norte, que os estudantes queiram assistir para ter experiência quanto à vida futura profissional, né? Bem, começada a audiência, o juiz vai sempre perguntar se a proposta é de acordo. E aí, independente de qual lado o colega estivesse, pela Maria ou se pelo João, a proposta de acordo tem que ser sempre conversada com o cliente, explicada a ela quais são as vantagens de um acordo, tá bom? E aí eu aconselho, né? Só fazer o acordo se o acordo for benéfico à sua parte. E se a sua parte concordar, o seu cliente concordar com o que você vai acordar ali, né? O advogado, embora muitas vezes tenha poderes para transigir e acordar dentro de um processo, ele precisa fazer isso com a anuência da parte. Ele não vai simplesmente dizer, isso aqui tá bom, eu não quero mais e vamos fazer assim. O advogado obrigatoriamente precisa cumprir, né, o que o seu cliente achar melhor. Então, muitas vezes eu até acho que um acordo é benéfico, tenta explicar isso ao cliente, mas às vezes a pessoa, não, ele ganha mais, isso é o que ele ganha na carteira, ele tem por fora, enfim. E a gente acaba não conseguindo fazer o acordo porque a parte não aceita. Depois disso, vão começar a instruir o processo. E aí entra a necessidade do colega saber o que está sendo pedido, o que está sendo provado e o que deve ser contestado, né? O que é incontroverso, o que é controverso e o que é incontroverso. Bom, o que foi incontroverso a gente vai, já tá, né, resolvido. O controverso, né, os pontos controversos é que a gente vai debatê-los para tentar instruir o processo. E aí, qual parte você tá? Se você estiver pela Maria, você vai tentar, né, fazer com que a pensão suba para que os seus filhos tenham o benesses, né, que o pai possa adquirir, possa suportar. E se você estiver pelo João, você vai tentar, muitas vezes, né, assim, baixar o valor para que esteja adequado às suas possibilidades, às possibilidades do seu cliente. E aí o juiz vai julgar. Então, é necessário que as provas estejam juntadas anteriormente ao processo,
tá? Lá na hora da audiência não é local para se juntar provas, de que ele tem a possibilidade de pagar um valor maior. E quais são essas provas? Aí a gente fala nisso num outro vídeo, né, a respeito de quais provas produzir. Bem, então as dicas são essas. É sempre ir sabendo do que vai falar lá, certo? Estudar o processo, ver quais são os pontos controversos da ação, o que é que você consegue provar, o que você não vai conseguir provar, fazer as perguntas que achar pertinente, tá? Ai, doutora, mas eu não sei que perguntas fazer, Lari. Não sei, eu faço que perguntas? Bom, eu sempre aconselho que se faça perguntas a respeito da possibilidade de pagamento. No nosso exemplo, né? Se o pai tem carteira assinada para fazer o desconto em folha de pagamento, se o pai mora de aluguel, se o pai tem carro próprio, tudo isso são perguntas que podem ser feitas numa audiência de instrução a respeito de uma pensão alimentícia, tá bom? E muito importante, porque algumas pessoas já me perguntaram, inclusive lá no grupo Advogateando, se o menor, sendo filho, precisa participar desta audiência. Gente, menores incapazes, em regra, não participam de audiência, ok? Se por acaso ele tiver que ser feito um estudo social ou alguma coisa a respeito, a gente vai simplesmente informar o juízo local para que ele vá a esse estudo. Mas a audiência mesmo, eles são absolutamente dispensados dessas audiências, mesmo que o processo verse a respeito deles, mesmo que eles sejam partes no processo, ok? Bem, então não precisa orientar o seu cliente a levar o filho, ou o filho do casal, enfim, os menores, tá bom? Sendo menor, tá liberado. E mesmo que seja menor, né, maior de 16, que a pergunta era se maior de 16 necessitava comparecer. Não, certo? Não precisa. Bem, então é isso. Se sobraram dúvidas, deixa aqui no nosso comentário, pergunta. Se é lá do grupo Advogateando, pergunta lá no grupo. Nos segue nas redes sociais, nós temos o Facebook do Advogateando, nos curte lá. E nós temos também o @Advogateando lá no Instagram. E se gostou, deixa o like. Se não é inscrito, inscreve, ativa aqui, assina as nossas notificações para ser os primeiros a receber os vídeos. Se esse vídeo te ajudou e pode ajudar mais alguém, compartilha. E é isso, tá bom? A gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!